Sai do meu aniversário agora, você estraga tudo. Foi isso que minha filha gritou para mim. Com 40 pessoas na sala. No salão que eu mesma tinha alugado, na festa que eu mesma tinha pago, com o bolo de 3 andares que eu tinha escolhido peça por peça, com o confeiteiro numa tarde de terça-feira no mês anterior. Gritou na minha cara, com os olhos acesos de raiva, o dedo apontado para a porta, a voz tão alta que a música parou. O DJ deu um passo para trás e todas as cabeças se viraram para mim ao mesmo tempo. Eu tinha 67 anos naquele dia. Estava de vestido azul marinho, o cabelo que eu tinha pintado na véspera, a bolsa que meu marido tinha me dado de presente no nosso 20º aniversário de casamento. Segurava na mão o envelope com o presente que eu tinha preparado para ela com tanto carinho. Fiquei de pé, imóvel por alguns segundos, sentindo o peso de 40 pares de olhos sobre mim. Não chorei, não gritei de volta, não me defendi. Me levantei devagar, peguei meu casaco que estava na cadeira ao meu lado, coloquei a bolsa no ombro, guardei o envelope dentro da bolsa com cuidado e caminhei até a porta com a cabeça erguida. Ouvi sussurros, um silêncio desconfortável, alguém tossindo nervosamente. Não me virei uma vez. Empurrei a porta do salão e saí para a noite fria de agosto em São Paulo. No estacionamento, sentei no banco do meu carro por quase 20 minutos sem ligar o motor. As mãos no volante, os olhos fixos no nada. Dentro do peito, algo que eu não sabia bem nomear. Não era raiva, não era vergonha. Era uma clareza estranha e fria, como quando você para de lutar contra uma correnteza e simplesmente deixa o corpo flutuar. Aquela noite foi o começo do fim de uma coisa e o começo de outra. Mas para você entender como cheguei até aquele estacionamento, precisando respirar fundo para não desmoronar dentro de um carro, preciso te contar uma história que começa muito antes daquele aniversário. Preciso te contar sobre Viviane. Meu nome é Marlene Aparecida Ferreira. Tenho 67 anos. Moro em São Paulo desde que nasci, no bairro da Vila Prudente, onde cresci, me casei, criei minha filha. Trabalhei por 38 anos como técnica de enfermagem no Hospital São Camilo. Entrei com 22 anos, saí com 60, quando me aposentei. Naquelas quase 4 décadas, vi nascimentos e mortes, segurei na mão de desconhecidos nas horas mais difíceis da vida deles. Aprendi que o corpo humano é frágil e que a vontade de viver é a coisa mais teimosa que existe. Aprendi também que a crueldade não tem cara específica. Às vezes, ela vem de onde você menos espera. Meu marido, Antônio, morreu em 2018, de infarto fulminante, enquanto assistia ao Jornal Nacional numa quinta-feira à noite. Tinha 69 anos. A gente estava junto há 41 anos e eu estava na cozinha aquecendo a sopa quando ouvi o barulho. Corri, mas já era tarde. Perdemos um homem bom demais para esse mundo, que tinha trabalhado a vida inteira como torneiro mecânico, que nunca levantou a voz para mim, que sabia fazer brigadeiro melhor do que qualquer mulher da família, que chorou feio quando nossa filha nasceu em 1989. Viviane chegou ao mundo no dia 14 de março de 1989, numa segunda-feira chuvosa, às 11 horas da manhã, depois de 18 horas de trabalho de parto que me deixaram exausta e apaixonada ao mesmo tempo. Pesou 3,4 quilos, tinha o cabelo escuro do pai e os olhos claros que depois escureceram com o tempo. Fomos pais dedicados, presentes, que viajavam nas férias de julho para o litoral, que participavam de reunião de escola, que apareciam nas peças de teatro do colégio com câmera filmadora na mão. Viviane cresceu bonita, inteligente, teimosa do jeito que eu gosto, foi para a faculdade de administração na PUC, se formou com honra, conseguiu emprego num banco, foi subindo. Aos 28 anos conheceu Gustavo Henrique Paranhos, filho de família de Campinas, engenheiro, bem posto, educado nos primeiros tempos. Casaram em novembro de 2017, cerimônia no clube, 100 pessoas, tudo lindo. Eu achei que tinha dado tudo certo. Devia ter prestado mais atenção nos detalhes pequenos. Antônio morreu 6 meses depois do casamento. E foi aí que tudo começou a mudar. Lentamente, quase imperceptivelmente, da forma que as coisas ruins costumam começar. Sem aviso, sem barulho, com sorrisos no rosto.
Logo depois do velório, ainda no período de luto, Gustavo sugeriu que seria bom eu vender o apartamento onde eu morava, no Tatuapé, 85 metros quadrados, para onde Antônio e eu tínhamos nos mudado em 2003. Disse que o apartamento era grande demais para uma pessoa só, que eu ia me sentir sozinha, que seria mais sensato eu aplicar o dinheiro da venda e ir morar com ele e Viviane na casa deles, no Ipiranga. A casa deles tinha um quarto de hóspedes espaçoso, 15 metros quadrados, com banheiro privativo. Viviane estava de acordo. Disse que seria bom ter a mãe por perto. Disse que eu podia ajudar com as compras, a limpeza, o dia a dia. Disse que ia ser ótimo. Eu estava no fundo do poço do luto, com 63 anos, com a cama do lado de Antônio, ainda com o contorno do corpo dele no colchão. Concordei. Vendi o apartamento por R$380 mil em fevereiro de 2019. Apliquei o dinheiro. Mudei para o quarto de hóspedes da casa do Ipiranga com 2 malas e a sensação de que estava fazendo a coisa certa. Demorei exatos 3 meses para perceber que tinha errado. A casa onde passei a morar tinha 180 metros quadrados, sendo 120 de área construída. 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha integrada e uma área gourmet no fundo que Gustavo tinha reformado antes de casar. A casa era bonita. Eu me instalei no quarto do fundo, que ficava perto da área de serviço. Meu banheiro privativo dava para a área de serviço. No começo achei que era detalhe. As primeiras semanas foram até bem. Eu cozinhava, ajudava com as compras, ficava em casa quando minha filha e o genro saíam para trabalhar. Era pensionista. Minha aposentadoria entrava todo dia primeiro, R$3.850 por mês. Uma aposentadoria razoável de quem trabalhou 38 anos no mesmo lugar. Com esse dinheiro, eu pagava minhas despesas pessoais, contribuía com a conta de mercado, ajudava quando pedia. Mas Gustavo começou a pedir com mais frequência. Primeiro, foi a conta de mercado inteira. Viviane disse que fazia sentido, já que eu comia na casa. Não fazia sentido dividir. Passei a pagar o mercado. Eram, em média, R$1.000. R$200 por mês. Depois foi a conta de luz. Disse que minha presença aumentava o consumo de energia. Passei a pagar a conta de luz. Eram R$380 por mês. Depois foi o condomínio. A casa ficava num condomínio fechado no Ipiranga, taxa de R$620 por mês. Gustavo disse que era justo dividir. Passei a pagar metade, R$310. Somando mercado, luz e condomínio, já eram R$1.890 todo mês. Metade da minha aposentadoria. Mas não parou aí. Numa tarde de outubro de 2019, Gustavo chegou em casa mais cedo que o normal. Viviane ainda estava no trabalho. Eu estava na cozinha fazendo sopa. Ele entrou, jogou o paletó numa cadeira e disse sem preâmbulo que precisava de R$15 mil para resolver uma situação de trabalho. Disse que tinha um investimento urgente, que ia devolver em 3 meses, que era oportunidade única. Eu disse que precisava pensar. Ele ficou 2 dias me olhando de um jeito estranho, mal respondendo quando eu falava, saindo da mesa de jantar antes de terminar, pedindo para Viviane me explicar que era importante. No 3º dia, transferi R$15 mil para a conta dele. Nunca vi esse dinheiro de volta. Quando eu lembrava, ele mudava de assunto. Quando eu insistia, dizia que estava sendo inconveniente. Uma vez, na frente de Viviane, levantou a voz e disse que eu não entendia nada de finanças, que o investimento tinha cronograma próprio, que eu não devia pressionar. Viviane ficou quieta. Eu também. Aprendi naquele dia que dentro daquela casa havia regras não escritas. Eu não existia como pessoa com direitos. Existia como recurso. Nos meses seguintes, os pedidos foram chegando. Às vezes em dinheiro vivo, às vezes em transferência, às vezes em forma de pagamento de conta que Gustavo colocava no meu nome sem me avisar. Uma vez descobri que ele tinha dado meu CPF para contratar um plano de internet mais caro, dizendo para a operadora que eu era a titular. Quando questionei, ele riu e disse que era só uma burocracia, que não ia me afetar em nada. Mas me afetou. Meses depois, ao pedir um financiamento simples para trocar meu aparelho de ar-condicionado que havia quebrado, o banco recusou a operação porque havia pendências associadas ao meu CPF. Pendências que eu não havia criado.
Gastei 3 semanas regularizando tudo. 3 semanas de telefonemas, idas ao banco, formulários, atestados. 3 semanas de humilhação burocrática silenciosa, enquanto Gustavo dormia tranquilo no quarto do casal, com o ar-condicionado funcionando perfeitamente. Havia uma tática específica que ele usava com maestria: o pedido no momento errado. Nunca pedia dinheiro numa conversa tranquila, sentado, com tempo, sempre no aperto. Um sábado de manhã, quando eu estava saindo para a missa. Uma noite, quando eu tinha acabado de receber uma notícia ruim sobre um colega de hospital que havia morrido. Uma vez, no dia do aniversário de Antônio, 3 de outubro, quando eu estava particularmente sensível. Nesse dia específico, ele entrou no meu quarto sem bater. Disse que havia uma situação urgente no trabalho que precisava de R$ 6.000 até segunda-feira. E ficou parado na porta me olhando enquanto eu tentava processar o pedido com a cabeça, ainda no luto do marido morto. Transferi os R$ 6.000. Depois, fechei a porta do quarto. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para a foto de Antônio que ficava em cima da cômoda. Uma foto tirada na viagem para Florianópolis em 2015, ele sorrindo na frente do mar, com o chapéu de palha que ele adorava e eu sempre achava ridículo, e hoje daria qualquer coisa para ver ele usando de novo. Disse para a foto, em voz baixa, mas em voz alta: Antônio, o que eu faço? Não esperava a resposta. Mas o silêncio do quarto era diferente dos outros silêncios. Era um silêncio que dizia alguma coisa que eu ainda não conseguia ouvir completamente. Continuei anotando. O total que transferi para Gustavo ao longo de 2 anos e 3 meses, entre empréstimos não devolvidos, contas pagas e valores repassados a pedido dele, chegou a R$ 68.400. Fiz a conta num caderno pequeno que guardei na última gaveta da minha escrivaninha, embaixo dos panos de bordado. Cada transferência, cada data, cada valor. Não sei por que comecei a anotar, mas comecei. Talvez porque alguma parte de mim soubesse que precisaria das provas um dia. A questão não era só o dinheiro. O dinheiro era o sintoma. O problema era o ambiente que Gustavo foi construindo dentro daquela casa, tijolo por tijolo, ao longo dos meses. Era uma construção paciente, calculada, que funcionava porque não era visível de uma só vez. Cada tijolo, sozinho, parecia razoável. Era só somando todos que aparecia a prisão. A segunda tática era o isolamento. Sutil a princípio. Gustavo começou a não me convidar para as saídas que ele e Viviane faziam. Jantares com amigos, aniversários de colegas, visitas à família dele em Campinas. Viviane dizia que eu provavelmente preferia ficar em casa, que era mais confortável para mim, que eles iam cedo e voltavam tarde. No começo, eu concordava, porque de fato não era meu círculo. Não eram minhas amizades. Mas depois de 1 ano, percebi que tinha perdido o hábito de sair, que minha vida social havia encolhido para a missa do domingo e, eventualmente, o café com Dona Célia, a prima de Viviane. A terceira tática era o elogio envenenado. Gustavo tinha um jeito específico de dizer coisas aparentemente gentis que deixavam um gosto amargo. Dizia: você cozinha tão bem, Marlene, que desperdício não ter um restaurante. Dizia com aquele sorriso lateral, sabendo muito bem que o que estava dizendo era que meu lugar era na cozinha. Dizia: você tem uma memória incrível para detalhes, fica de olho em tudo, no tom de quem alerta os outros sobre uma característica problemática. Uma vez, na frente de 3 pessoas, disse que eu tinha o dom de transformar qualquer situação numa tragédia grega. As 3 pessoas riram. Eu sorri. Por dentro senti a pontada específica de quem acaba de ser definido de uma maneira que não escolheu. Ele começou a me chamar de a hóspede. No começo parecia brincadeira. Depois virou cotidiano. A hóspede vai jantar? A hóspede precisa de mais espaço no banheiro? Falava com a voz levemente irônica, os cantos dos lábios virados para cima. E Viviane ria. Um riso leve, desconfortável, mas ria. Comecei a notar que quando chegavam visitas, Gustavo me apresentava como a mãe de Viviane que mora com a gente por hora. Por hora. Como se eu fosse uma situação temporária a ser resolvida. Às vezes eu estava presente quando ele dizia isso. Ficava olhando para mim enquanto falava, com aquele sorrisinho. Numa noite de fevereiro de 2020,
amigos do casal jantaram na casa. Eram 6 pessoas ao todo, fora eu. A mesa da sala de jantar tinha 8 cadeiras. Mas quando fui sentar, Gustavo disse casualmente que a comida era suficiente para os convidados e que eu podia jantar depois, na cozinha. Disse na frente de todos, com a voz de quem está explicando algo óbvio. Eu me levantei, peguei meu prato e jantei sozinha na cozinha às 20h47 de uma sexta-feira, ouvindo as risadas da sala, sentindo o cheiro de carne assada que eu mesma tinha ajudado a preparar. Viviane não veio me buscar, não mandou mensagem. Não me olhou quando os convidados foram embora. Continuei anotando no caderno. Há uma coisa cruel no processo de apagar uma pessoa. Não é um evento único, não é uma explosão, é uma erosão. É acordar um dia e perceber que você não tem mais voz dentro da sua própria rotina, que suas opiniões não são pedidas, que seu espaço foi sendo reduzido centímetro por centímetro até sobrar apenas o quarto de 15 metros quadrados do fundo, aquele que dava para a área de serviço. Gustavo tinha uma forma específica de fazer isso. Quando eu falava em alguma reunião de família, ele esperava eu terminar, fazia uma pausa de 2 ou 3 segundos e então começava a falar como se eu não tivesse dito nada. Não concordava, não discordava, ignorava. Era mais eficiente do que qualquer crítica direta. Com o tempo, passei a falar menos. Depois, quase nada. Com Viviane, a dinâmica era diferente e mais dolorosa. Ela não era cruel da mesma forma que o marido. Ela era omissa. Tinha esse jeito de ficar olhando para o lado quando as coisas ficavam tensas. De repente precisar do celular, de ter uma urgência no quarto. Eu tentei conversar com ela 3 vezes ao longo daqueles 2 anos. A primeira vez foi em abril de 2019, 4 meses depois que mudei. Chamei para tomar café cedo quando Gustavo ainda não tinha acordado. Disse que estava me sentindo um pouco desconfortável com algumas situações, que queria que a gente tivesse um relacionamento aberto. Viviane me olhou com aquela expressão que ela tinha desde criança quando queria encerrar uma conversa. Levantou, colocou a xícara na pia e disse: "Mãe, você está se adaptando, é normal, depois passa." A segunda vez foi em setembro de 2020. Eu tinha acabado de transferir R$ 8.000 a pedido de Gustavo para cobrir uma suposta multa de condomínio que eu nunca vi a documentação. Sentei com Viviane no sofá e disse que precisava que ela me ajudasse a entender para onde estava indo meu dinheiro. Que eu estava com medo. Que sentia que estava sendo usada. Viviane cruzou os braços, olhou para mim com uma expressão que eu não sei se era pena ou impaciência, e disse: "Você não foi usada por ninguém, mãe. O Gustavo está trabalhando muito para sustentar essa casa e eu acho que você podia ser mais grata." Grata. Essa palavra ficou presa na minha garganta por semanas. A terceira vez que tentei conversar com Viviane foi em dezembro de 2020. E não foi uma conversa. Foi uma cena. Chegou uma fatura no meu nome de um cartão de crédito que eu nunca havia solicitado. R$ 4.700 em compras. Quando mostrei para Viviane, ela disse que Gustavo tinha aberto o cartão para facilitar algumas compras da casa, que ela sabia, que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Levantei a voz pela primeira vez em 2 anos. Disse que meu CPF estava sendo usado sem minha autorização, que isso era crime, que eu não ia pagar essa fatura. Gustavo apareceu na sala com o rosto fechado. Disse que eu estava sendo histérica, que se eu não queria contribuir com a casa, podia pensar em outras opções. Disse outras opções com uma entonação específica que me fez entender exatamente o que significava. Viviane ficou parada, olhando para a parede. Não disse nada. Paguei a fatura. Mas naquela noite, no meu quarto de 15 metros quadrados, deitada com os olhos abertos no teto às 2 da manhã, algo se encaixou dentro de mim com o som de uma fechadura. Não era raiva. Era decisão. Comecei a contar os dias que tinha ficado ali. Eram 679. Havia dormido em 679 noites, naquele quarto que dava para a área de serviço, ouvindo o barulho da máquina de lavar dos vizinhos do condomínio, sentindo o cheiro de amaciante à noite. Havia comido sozinha incontáveis vezes. Havia transferido R$ 68.400 que nunca voltaram. Havia encolhido até quase desaparecer. Não ia mais encolher. A Joelma entrou na minha vida num domingo de março de 2021,
na missa das 10 horas da Igreja São José, no Ipiranga, a 400 metros do condomínio. Ela estava sentada 2 filas à minha frente, cabelo branco cortado curto, porte de mulher que ocupou salas importantes. Depois da missa, na porta da igreja, ela veio falar comigo. Disse que tinha me visto outras vezes, que minha expressão tinha mudado nos últimos meses. Disse que parecia que eu estava carregando um peso. Olhei para aquela mulher que eu mal conhecia e disse que estava. Joelma Cristina Borges tinha 71 anos. Era advogada aposentada especialista em direito de família e sucessões. Viúva como eu. Morava num apartamento próprio no Ipiranga há 30 anos. Tinha 2 filhos que moravam fora do estado e ligavam todo domingo. Tinha perdido uma amiga querida para uma situação parecida com a minha há alguns anos. Uma mulher que tinha sido despojada do patrimônio por um genro manipulador até não ter mais nada. Ela disse que sabia reconhecer os sinais. Nos meses seguintes, Joelma virou minha confidente e, sem que eu soubesse ainda, minha âncora. Nos encontrávamos às terças e quintas no café perto da igreja, sempre que eu conseguia sair da casa por algumas horas. Ela ouvia minha história com atenção total, sem julgamento, sem pressa. Fazia perguntas precisas. Perguntou sobre o dinheiro transferido, se eu tinha comprovantes, se havia notas promissórias, se o nome de Gustavo aparecia em algum documento formal. Eu disse que tinha o caderno. Joelma ficou quieta por um momento, tomou um gole do café e disse: Marlene, você tem mais do que imagina. Ela me explicou com calma e detalhes, ao longo de várias conversas, que o que estava acontecendo comigo tinha nome jurídico. Que as transferências sem recibo poderiam ser caracterizadas como enriquecimento ilícito. Que o uso do meu CPF sem autorização era crime previsto no Código Penal. Que a situação da minha moradia, num imóvel que não era meu, sem contrato, sem direitos formalizados, me colocava numa posição vulnerável que poderia piorar. Disse também que eu tinha saída, que precisava agir com inteligência e com calma. Naquele café, naquela tarde com cheiro de chuva chegando pela janela, Joelma me fez uma pergunta que ficou comigo. Perguntou: o que você quer que aconteça? Não o que você acha que vai acontecer, não o que você acha que merece. O que você quer? Fiquei olhando para o café por um tempo. Disse que queria sair, que queria meu espaço de volta, que queria que minha filha acordasse para o que estava acontecendo. E que queria que o dinheiro que tinha ido embora voltasse, não porque precisava desesperadamente, mas porque cada real representava horas de trabalho que havia dado à vida com as mãos. Joelma disse que tudo isso era possível, que ia precisar de paciência, de documentação e de coragem. Perguntei se ela podia me ajudar. Ela disse: estou aqui desde quando você precisar. Comecei a agir. Em paralelo às conversas com Joelma, fui lentamente organizando tudo. Fotocopiei cada extrato bancário dos últimos 2 anos. Fotografei cada mensagem de WhatsApp com pedidos de Gustavo, cada transferência confirmada pelo aplicativo, cada comprovante que guardei. Joelma me indicou um contador de confiança que organizou num documento formal a cronologia de todas as movimentações financeiras envolvendo meu CPF e minha conta. Também liguei para o banco onde meu dinheiro estava aplicado. Conversei com o gerente e pedi que fossem criados bloqueios adicionais na conta, que qualquer movimentação acima de R$ 1.000 precisasse de confirmação presencial minha, com foto e documento. O gerente, um rapaz chamado Marcelo, levou a situação a sério. Fez os ajustes no mesmo dia. A aplicação dos R$ 380 mil da venda do apartamento tinha rendido ao longo de 2 anos e 5 meses. Com os juros acumulados no fundo de renda fixa, onde Joelma me orientou a transferir os recursos, eu tinha naquele momento R$ 418.700. Dinheiro que Gustavo nunca soube exatamente onde estava, porque eu nunca disse. Enquanto eu me organizava em silêncio, a vida na casa continuava, e continuou se deteriorando. Foi em junho de 2021 que Gustavo começou a mencionar o apartamento. Não diretamente, no começo. Era sempre uma menção casual. Você já pensou em como seria bom ter seu próprio espaço de novo, né, Marlene? Deve ser diferente. Essa coisa de morar com a família dos outros. Uma vez disse para um amigo em comum que minha presença na casa era uma solução temporária,
que eu logo ia querer minha independência de volta, como se a ideia de eu sair fosse minha. Depois ficou mais direto. Em julho, sentou comigo na sala enquanto Viviane estava no mercado e disse que tinha conversado com um corretor, que tinha um estúdio no Cambuci que cabia perfeitamente para uma pessoa, que a locação era R$ 1.100 por mês, que com minha aposentadoria eu dava conta tranquila. Disse isso com aquela voz de quem está fazendo um favor. Eu disse que ia pensar. Em agosto, a pressão aumentou. Gustavo começou a trazer o assunto na frente de Viviane também. Dizer que o quarto de hóspedes podia virar home office, que ele precisava de espaço para trabalhar em casa. Viviane ficava no celular quando o assunto aparecia, mas não discordava. Naquela época eu estava dormindo muito mal. Acordava às 4 da manhã, com o coração acelerado, ficava olhando para o teto até o dia clarear. Sentia nas costas um peso físico, como se alguém tivesse colocado pedras ali enquanto eu dormia. Levantava, ia até a janela do quarto que dava para o corredor lateral do condomínio, via o asfalto cinza e as plantas mal cuidadas e pensava no apartamento do Tatuapé que eu tinha vendido, nos 25 vasos de planta que eu tinha na varanda, no cheiro de café da manhã que enchia o apartamento todo, no contorno do corpo de Antônio, no colchão que eu havia guardado tanto tempo sem conseguir lavar. Nessas madrugadas, lembrava do que ele dizia. Antônio tinha uma frase que usava quando a vida ficava difícil. Dizia: Marlene, águia não pede permissão para voar. Eu ria sempre que ele falava isso, porque parecia grandioso demais para os nossos problemas cotidianos. Mas naquelas madrugadas de 2021, com 67 anos, na janela do quarto que dava para o corredor, a frase fazia sentido de um jeito que ele nunca tinha imaginado. Fui ficando pronta. O aniversário de Viviane aconteceu no dia 14 de março de 2022, um sábado. Ela completava 33 anos. Gustavo alugou um salão de festas no próprio bairro, no Clube Recreativo Ipiranga, para 50 pessoas. A festa tinha tema praiano, decoração de bambu e conchas, buffet completo com camarão e espetinho de carne. O total da festa foi de R$ 12.800, sendo que R$ 4.000 eu paguei porque Viviane me pediu. Disse que estava apertado naquele mês. Cheguei à festa às 19h30, de vestido azul marinho, com o cabelo pintado e o perfume que Antônio gostava, um Lancôme antigo que eu ainda tinha guardado. Na bolsa, um envelope com R$ 1.500 em dinheiro para dar para minha filha, que eu havia tirado do banco na sexta-feira. A festa estava bonita. A música estava alta, as pessoas dançavam, Viviane estava radiante no centro da pista. Fui cumprimentar, dei abraço. Ela me recebeu bem. Parecia genuinamente feliz naquele momento. Fui sentar numa mesa de canto com Dona Célia, uma prima de Viviane por parte do pai, 72 anos, que eu conhecia há décadas e que era uma das poucas pessoas naquela família que me tratava com respeito. Ficamos conversando, comemos um pouco, eu bebi uma taça de espumante. Por volta das 21 anos, Viviane foi até o microfone para fazer um discurso de aniversário. Falou sobre o marido, sobre os amigos, sobre os planos para o futuro. Não me mencionou. Depois desceu do microfone e foi para a pista dançar. Eu fiquei quieta. Foi por volta das 22 horas que aconteceu. Eu estava na mesa conversando com Dona Célia, quando Gustavo passou por trás de mim e disse para alguém ao lado que estava cansado de bancar a família inteira. A pessoa do lado riu. Eu me fiz de que não tinha ouvido. 5 minutos depois, Viviane se aproximou da minha mesa. Ela tinha bebido. Os olhos brilhavam de um jeito diferente, a postura estava levemente descuidada. Parou do meu lado, olhou para mim com uma expressão que eu não soube ler naquele momento, e disse em voz alta, alta demais para o contexto. A música tinha baixado naquele momento, disse mãe. Você sempre tem aquele jeito de estragar as coisas. Eu preferia que você fosse embora. Sai do meu aniversário agora. As 40 pessoas ouviram. A música parou. O DJ recuou. As cabeças se viraram. Eu fiquei em pé, peguei meu casaco, coloquei a bolsa no ombro, guardei o envelope dentro da bolsa. Cumprimentei Dona Célia com um sorriso. Saí com a cabeça erguida. No estacionamento, sentei no banco do carro. 20 minutos respirando. Depois peguei o celular e mandei uma mensagem para Joelma. 3 palavras apenas. Está na hora. Ela respondeu em 2 minutos.
Eu sei, está tudo pronto. No dia seguinte, domingo de manhã, meu celular tocou às 8h47. Era Viviane. Deixei tocar. Tocou de novo. Atendi na terceira. A voz dela estava diferente. Tinha um tom que eu não conseguia identificar ainda, entre irritação e nervosismo. Disse: mãe, cadê o envelope? O presente que você trouxe ontem. Quero o dinheiro. Fiz uma pausa. Respirei. Disse com calma total que o envelope continuava comigo, que eu tinha saído com ele na bolsa e que tinha ficado com ele. Viviane disse que era meu presente para ela, que eu tinha que entregar. Disse que ia entregar, sim, mas que primeiro precisávamos ter uma conversa importante, que havia chegado o momento. Ela disse que não entendia do que eu estava falando. Eu disse: vai entender logo. E desliguei. Naquela tarde, quando Viviane chegou na sala com Gustavo ao lado, encontrou algo que não esperava. Encontrou Joelma Cristina Borges sentada na minha cadeira, com uma pasta sobre os joelhos, óculos no nariz e a expressão serena de quem passou 30 anos em salas de tribunal. Ao lado de Joelma estava Sérgio Fabiano, o contador que havia organizado todos os documentos. E em cima da mesa de jantar havia uma pasta grossa, impressa e organizada em abas por data, com 89 páginas de extratos, comprovantes de transferência, capturas de tela de mensagens, faturas de cartão de crédito aberto no meu CPF sem autorização e uma tabela de valores consolidada pelo contador. Gustavo parou na entrada da sala como se tivesse levado um choque elétrico. Viviane olhou para mim com a expressão de alguém que está tentando entender um idioma que não conhece. Disse: senta. Precisamos conversar. E pela primeira vez em 3 anos, dentro daquela casa, fui eu quem deu a ordem. Joelma começou pela parte jurídica. Explicou com linguagem clara, sem rodeios, o que cada documento significava. A primeira transferência de R$ 15.000, sem promissória, sem contrato. As subsequentes. O total de R$ 68.400 em transferências diretas. O cartão de crédito aberto no meu CPF com R$ 4.700 de gastos não autorizados. O uso do meu nome em contratos de serviço sem minha assinatura original. Depois, Sérgio mostrou a tabela. Cada valor, cada data, cada comprovante correspondente. Não havia dúvida possível. Gustavo ficou vermelho. Depois, ficou branco. Tentou falar 3 vezes e nas 3 vezes a voz não saiu como ele queria. Na primeira vez, disse que havia mal entendido. Na segunda, disse que os empréstimos iam ser devolvidos. Na terceira, disse que eu estava exagerando. Joelma abriu a pasta em outra aba e mostrou prints de uma conversa de WhatsApp que eu não sabia que ela tinha encontrado. Eram mensagens de Gustavo para um amigo chamado Tiago, de 2020. Nas mensagens, Gustavo descrevia explicitamente o plano de usar os recursos financeiros da sogra enquanto ela morasse com eles, aproveitando o estado de vulnerabilidade do luto. As palavras que ele usava eram precisas e frias. Chamava minha aposentadoria de renda extra. Me chamava de mina de ouro enquanto durar. O silêncio que se fez naquela sala era diferente do silêncio do aniversário. Era o tipo de silêncio que acontece quando uma verdade ocupa todo o espaço disponível e não deixa ar para mentira nenhuma. Viviane estava parada na beira do sofá com os olhos fixos nos prints. As mãos dela tremiam levemente. Eu vi. Ela leu as mensagens 2 vezes. Depois olhou para o marido de um jeito que eu nunca tinha visto. Um olhar de quem está vendo uma pessoa pela primeira vez e não está gostando do que vê. Gustavo disse que as mensagens eram fora de contexto. Viviane disse, baixinho, mas com clareza: Gustavo, cala a boca. Foi a primeira vez em 3 anos que minha filha falou assim para ele na minha frente. Joelma continuou. Disse que havia um boletim de ocorrência registrado na delegacia do Ipiranga, naquele mesmo sábado à noite, após a festa de aniversário. Registro de uso indevido de CPF, configurando o crime do artigo 307 do Código Penal. E uma notificação extrajudicial formal entregue no endereço do condomínio, que havia sido recebida pelo porteiro na manhã daquele domingo. Havia também, Joelma continuou com a voz idêntica, tranquila, medida como a de alguém que passou décadas em salas de tribunal, havia também o relatório do contador Sérgio Fabiano,
que estava ali presente, que documentava as movimentações financeiras ao longo de 2 anos e 3 meses, incluindo 8 transferências acima de R$ 5.000, 23 transferências entre R$ 500 e R$ 499, 4 faturas de cartão de crédito aberto indevidamente no CPF da senhora Marlene Aparecida Ferreira e 2 contratos de serviço assinados em nome dela sem sua anuência verificada. Sérgio abriu a pasta e colocou sobre a mesa de jantar uma folha impressa com uma tabela. Era a tabela que eu havia feito no caderno, transcrita em formato profissional, com colunas para data, valor, descrição, comprovante correspondente. No rodapé estava o total, R$ 68.400, em vermelho. Gustavo ficou vermelho. Depois ficou branco. Tentou falar 3 vezes, e nas 3 vezes a voz não saiu como ele queria. Na primeira vez disse que havia mal entendido. Na segunda, disse que os empréstimos iam ser devolvidos. Na terceira, disse que eu estava exagerando. Joelma abriu a pasta em outra aba e mostrou prints de uma conversa de WhatsApp que eu não sabia que ela tinha encontrado. Joelma disse com calma que ele poderia se levantar, sim, mas que a alternativa à conversa era a ação judicial, que estava preparada e seria distribuída na segunda-feira pela manhã, caso ele optasse por não chegar num entendimento voluntário, e que o valor da ação incluía os R$ 68.400, mais correção, mais danos morais estimados em R$ 30.000, mais os custos do processo. Gustavo ficou em pé por uns 10 segundos. Depois sentou de volta. Disse que precisava de tempo para pensar. Joelma disse que ele tinha até aquela noite. Viviane não disse nada naquele momento. Ficou sentada com as mãos no colo, os olhos no chão, uma expressão que eu não sabia ainda se era vergonha ou dor ou as duas coisas juntas. Fui para o meu quarto. Fiz minha mala com calma. As mesmas 2 malas com que tinha chegado 3 anos antes, mais 2 caixas com livros, vasos e coisas que acumulei ao longo do tempo. Joelma tinha me avisado que o serviço de mudança ia chegar às 17 horas. Eram 15h30. Enquanto dobrava as roupas, ouvi a voz de Viviane na sala. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era diferente de tudo que eu tinha ouvido nos últimos 3 anos. Era uma voz dura, acusatória, porém confusa, de alguém que estava encarando uma percepção que não queria ter. O serviço de mudança chegou às 17h em ponto. Eram 2 rapazes jovens, eficientes, que carregaram tudo em 40 minutos enquanto Gustavo ficou no quarto com a porta fechada e Viviane ficou sentada na sala sem falar. Antes de sair, coloquei o envelope do aniversário em cima da mesa. R$ 1.500, disse. O presente é seu. Sempre foi. Cuida bem. Viviane olhou para o envelope. Depois olhou para mim. Começou a dizer, mãe, mas a voz falhou. Eu saí. O apartamento para onde fui morar ficava na Avenida Bresser, também no Ipiranga, a 1,2 quilômetros da casa onde morava. 2 quartos, 2 banheiros, 72 metros quadrados, 5º andar com vista para o parque, aluguei por R$ 2.400 por mês. Limpo, iluminado, com varanda. Coloquei na varanda 10 vasos de planta nos primeiros 15 dias. Na primeira manhã, acordei sem o som da máquina de lavar dos vizinhos, sem o cheiro de amaciante pela janela. Acordei com o barulho da cidade e o sol entrando pela veneziana do quarto de 20 metros quadrados, que era só meu. Fiz café com leite. Sentei na varanda. Segurei a xícara com as 2 mãos e fiquei olhando para as árvores do parque por um tempo que não sei quanto foi. Não tinha nenhum pensamento em especial. Tinha apenas a sensação de estar no lugar onde eu devia estar. Era uma terça-feira de março de 2022. Tinha 67 anos. Estava em casa. Gustavo assinou o acordo extrajudicial na quinta-feira seguinte, 2 dias depois que saí. O documento, redigido por Joelma e analisado por um segundo advogado que eu contratei para revisão independente, previa devolução de R$ 68.400 em parcelas mensais de R$ 3.800, com correção pelo IPCA, ao longo de 18 meses. Previa também indenização de R$ 18.000 por danos morais, pagos em 6 parcelas, e uma cláusula de confissão de dívida que,
Em caso de inadimplência, automaticamente iniciava a execução judicial com penhora de bens. Ele pagou em dia durante os primeiros 4 meses. No 5º mês, atrasou. Joelma enviou notificação formal. Pagou com multa. No 8º mês, Gustavo perdeu o emprego. Viviane me contou por telefone, com uma voz que não sabia se me culpava ou me procurava. Disse que ele tinha sido demitido por justa causa, que havia uma investigação interna no banco onde trabalhava sobre desvio de recursos de clientes, que a investigação tinha começado antes do nosso acordo, mas que agora tinha ficado mais grave. Fiquei quieta ouvindo. Disse que sentia muito, e sentia de um jeito estranho e verdadeiro. Não pela situação de Gustavo, mas pela minha filha, que estava colhendo o que havia semeado ao lado de um homem que nunca foi o que parecia. Nos meses seguintes, a história de Gustavo foi saindo. Não só o que tinha feito comigo. Havia outras situações. O Tiago das mensagens, aquele amigo para quem Gustavo me chamava de mina de ouro, entrou em contato com o advogado de Gustavo separadamente, em outra ação, por razões próprias. Descobriu-se que Gustavo havia usado recursos de terceiros em pelo menos 3 outras situações documentadas, incluindo um sócio de negócio que o processou por R$ 45 mil. Havia também a história da empresa de fachada. Um contador diferente do Sérgio, contratado pelos advogados durante o processo, descobriu que Gustavo mantinha uma empresa de prestação de serviços no nome de uma ex-namorada, empresa que não tinha funcionários, não tinha endereço físico real, mas que recebia transferências regulares de clientes e de terceiros. A ex-namorada, que mal sabia da existência da empresa no próprio nome, depôs na ação como testemunha. Disse que Gustavo havia pedido para usar seus dados para uma burocracia, como ele chamava tudo, e que ela havia assinado um documento sem ler direito. A expressão burocracia, a mesma que ele usou comigo sobre o CPF, sobre o cartão de crédito, sobre o plano de internet. Era um padrão. Tinha um script. E eu não fui a primeira nem a única. A imagem pública cuidadosa, o engenheiro bem posto da família de Campinas, foi se desfazendo como argila na chuva. Em setembro de 2022, 6 meses após eu ter saído da casa, Viviane me ligou numa tarde e pediu para nos encontrarmos. Disse que tinha coisas para dizer e que não conseguia dizer por telefone. Nos encontramos no mesmo café perto da Igreja São José, onde eu e Joelma tínhamos começado a tramar minha saída. Cheguei primeiro. Pedi chá, esperei. Viviane entrou com uma aparência diferente. Estava mais magra, olheiras, o cabelo num rabo de cavalo simples, sem maquiagem. Parecia menor, de alguma forma, como se tivesse encolhido por dentro. Sentou na minha frente e ficou olhando para a mesa por quase 1 minuto sem falar. Depois olhou para mim. Os olhos estavam cheios de água. Disse: "Mãe, eu sabia." Fiquei olhando para ela. Disse: "Não sabia de tudo, mas sabia que alguma coisa estava errada e escolhi não ver porque era mais fácil. E isso é pior do que não saber." Eu disse que sim. Era pior. Ela chorou. Não um choro bonito de cena dramática, mas um choro feio e real, daquele que vem de um lugar fundo. Chorou por um bom tempo e eu deixei ela chorar sem tentar consolar antes da hora. Às vezes a gente precisa sentar com a própria culpa antes de receber perdão, porque perdão antes do tempo não tem peso, não transforma nada. Quando ela foi parando, tomei um gole de chá e perguntei o que ela ia fazer. Disse que tinha pedido separação, que Gustavo havia saído de casa, que estava num processo de terapia há 3 meses, que precisava entender como tinha chegado num lugar onde ignorava o sofrimento da própria mãe em nome da paz doméstica. Disse que me amava, que tinha sempre me amado, que isso não tinha impedido ela de errar, mas que era verdade. Eu disse que eu sabia, que também a amava, que o amor às vezes não é suficiente para proteger as pessoas que amamos da nossa covardia. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ela perguntou se havia possibilidade de recomeçar. Disse que havia, mas que recomeçar não significava apagar. Significava construir em cima do que tinha acontecido, não fingir que não tinha acontecido. Que eu precisava de uma filha que me visse como pessoa, não como recurso. Que precisava de respeito antes de qualquer outra coisa.
Ela disse: Eu sei, e eu vou trabalhar para isso. Paguei o chá. Saímos juntas. Na calçada, ela me abraçou com aquele abraço de quando ela era criança, apertado, demorado, o rosto no meu ombro. Deixei ela me abraçar. O cheiro do perfume dela era diferente do que eu lembrava de quando era menina. Era um perfume adulto, sério, de mulher que passou por coisas. Mas o abraço era o mesmo aperto de quando ela era pequena e tinha medo da chuva à noite e vinha para a minha cama às 3 da manhã. Lembrei de todas essas madrugadas enquanto estava em pé na calçada do Ipiranga, segurando minha filha de 33 anos. E chorei também, quietinho, para ela não ver. Era um começo. Gustavo Henrique Paranhos foi condenado em setembro de 2023, em ação penal por uso indevido de CPF de terceiros e estelionato. A pena foi de 2 anos e 4 meses, convertida em prestação de serviços comunitários dada à primariedade. A execução civil sobre o acordo que havia assinado comigo seguiu em paralelo, com penhora do automóvel e de uma aplicação financeira que ele mantinha no nome de uma empresa de fachada. O total devolvido até a última parcela foi de R$ 94.200, incluindo correção e indenização. O dinheiro não era o ponto. Nunca foi. O ponto era o registro, a documentação, o fato concreto de que o que havia acontecido, estava provado e havia consequências reais. Isso importava. Não por vingança, mas porque a verdade tem peso próprio, e esse peso precisava ser colocado nos ombros de quem havia carregado muito pouco por muito tempo. Hoje, são 2 anos e 8 meses desde que saí daquela casa de 180 metros quadrados no Ipiranga, com 2 malas e 2 caixas de papelão. Moro ainda no mesmo apartamento da Bresser, mas agora em outro andar, o 7º, que ficou disponível, e eu aproveitei para subir, porque a vista para o parque é melhor. Tenho 17 vasos na varanda, regados toda manhã às 7h antes do café. O café é preto, forte, feito na cafeteira italiana que ganhou de Joelma no meu aniversário de 68 anos. Joelma e eu nos tornamos amigas do tipo que você encontra raramente na vida. Nos vemos às terças e quintas, agora não mais no café perto da igreja, mas no meu apartamento ou no dela, que fica a 6 quarteirões do meu. Ela tem 73 anos e uma energia que eu, com 69, às vezes não consigo acompanhar. Fomos juntas para Gramado em julho passado e para o litoral do Paraná em dezembro. Ela me ensinou a jogar xadrez, eu a ensinei a fazer sopa de capelete como a minha mãe fazia. Viviane e eu nos encontramos todas as semanas, geralmente num domingo de tarde. Ela está separada de Gustavo legalmente há 1 ano e 6 meses, mora num apartamento menor, mas que é só dela, continua trabalhando no banco, continua em terapia. Ela mudou de uma forma que eu ainda estou aprendendo a reconhecer, que é lenta e real e nada dramática. Não é mais a mesma mulher que ficou olhando para o celular enquanto eu era ignorada na sala. Ela pergunta como estou. Pergunta o que preciso. Às vezes aparece com flor e bolo sem motivo especial. Não é perfeito. Estamos construindo. Isso é o mais honesto que posso dizer. Tenho um neto agora. Viviane estava grávida quando se separou de Gustavo. Uma gravidez que ela escolheu levar adiante por conta própria. Bernardo nasceu em março de 2023. Pesou 3,1 quilos. Tinha o cabelo escuro como Viviane tinha quando nasceu. Estive na sala de espera por 4 horas, enquanto Viviane fazia o parto. Quando a enfermeira saiu com o bebê embrulhado no coeiro azul claro para eu ver, segurei aquela criatura nos braços e chorei da mesma forma que Antônio tinha chorado quando Viviane nasceu. Um choro feio e desajeitado e completamente honesto. Ficou no meu colo por talvez 2 minutos antes de a enfermeira me pedir de volta. 2 minutos que valeram qualquer coisa. Senti o peso dele, o cheiro novo que os recém-nascidos têm, aquele cheiro que não existe em nenhum outro lugar do mundo, e pensei nos 679 dias no quarto que dava para a área de serviço, e pensei em Antônio morto na quinta-feira ouvindo o Jornal Nacional, e pensei nos R$ 68.400 e nas madrugadas e nas refeições sozinha na cozinha, e nenhuma daquelas coisas desapareceu. Continuou real, mas ficou pequena ao lado de 2 minutos com Bernardo no colo.
Bernardo tem 1 ano e 5 meses e já sabe dizer vovó de um jeito que faz o coração doer de alegria. Antônio nunca conheceu o neto. Isso dói. Vai doer sempre. Mas às vezes, quando estou com Bernardo no colo na varanda de casa, olhando para as árvores do parque, sinto que Antônio está de algum jeito vendo tudo isso. E que estaria orgulhoso não só do neto, mas de como a vida se reorganizou depois do caos. Penso às vezes nos 679 dias que passei naquele quarto de 15 metros quadrados que dava para a área de serviço. Penso nas madrugadas na janela, no peso nas costas, no dinheiro que ia embora sem destino, nas refeições sozinha na cozinha enquanto a sala ria. Penso em como demorei para agir e entendo agora que esse atraso não foi fraqueza. Foi o tempo que precisei para reunir dentro de mim uma clareza que não podia ser apressada. Penso também em quem eu era antes de tudo isso. A Marlene, de 63 anos, que vendeu o apartamento e fez as malas ainda tonta de luto. E me pergunto o que diria a ela se pudesse voltar. Diria: cuida das provas, cuida do seu dinheiro, cuida da sua voz. Não confunda amor com medo de incomodar. Não confunda gentileza com permissão para ser apagada. E sempre, sempre, quando a sua percepção te diz que alguma coisa está errada, acredita nela. O corpo sabe. A memória sabe. O caderno de anotações sabe. Há uma coisa que aprendi sobre a manipulação que vale a pena dizer em voz alta. Ela funciona porque nos faz duvidar da nossa própria percepção. Quando Gustavo me chamava de histérica, quando Viviane dizia que eu estava exagerando, quando as contas que eu pagava pareciam razoáveis isoladamente, mas eram absurdas somadas, o efeito não era só financeiro, era existencial. Era uma voz interna que começava a dizer: talvez eu esteja errada, talvez eu esteja pedindo demais, talvez seja normal. Combater essa voz foi a parte mais difícil. Mais difícil do que qualquer valor no extrato bancário. O caderninho onde eu anotava as transferências foi o que me salvou. Não metaforicamente, concretamente. Cada anotação era uma prova ao mesmo tempo para o processo e para mim mesma de que o que eu estava vivendo era real, era injusto e merecia ser documentado. Era uma forma de dizer a mim mesma: você não está inventando. Isso está acontecendo. Está escrito aqui. Se você está ouvindo essa história e reconhecendo alguma coisa do que eu contei, seja na sua vida ou na vida de alguém que você ama, fica esse conselho que aprendi da forma mais cara possível. Documente tudo. Não espere que as coisas melhorem por conta própria. Procure alguém de confiança fora do círculo que está te prejudicando. E nunca, em nenhuma circunstância, aceite a ideia de que o amor da família justifica qualquer coisa. Amor que vem acompanhado de humilhação não é amor. É uma armadilha com nome bonito. Tenho 69 anos hoje. Acordo cedo, rego as plantas, faço café, ligo para Viviane às 10 da manhã quando ela pode atender. Às terças e quintas, vejo Joelma. Nas noites de quarta, leio na varanda até tarde, coisa que não conseguia fazer há anos, porque a ansiedade não deixava. Duermo bem. A bolsa que Antônio me deu no 20º aniversário de casamento fica pendurada na cabide da entrada do apartamento. Passo a mão nela às vezes quando saio. É só couro velho e memória. Mas é meu. Voltei à Igreja São José nos domingos. Não por obrigação, não por hábito, mas porque preciso de um lugar onde o silêncio tem qualidade diferente dos outros silêncios, onde posso me sentar e ficar quieta sem ninguém me pedindo nada. Numa dessas manhãs, depois da missa, saindo pela mesma porta por onde Joelma havia me abordado pela primeira vez anos atrás, parei no degrau e olhei para a rua. O sol de setembro batia em cheio no asfalto. Havia um cachorro dormindo na sombra de um carro, uma criança corria na calçada, uma barraquinha de caldo de cana funcionava do lado de fora. Vida ordinária de domingo no Ipiranga. Pensei na noite do aniversário, na frase da minha filha diante de 40 pessoas, no estacionamento, as mãos no volante. E naquele momento que estava em pé no degrau da igreja com o sol no rosto, o contraste foi tão completo que deu vontade de rir. Ri. Sozinha no degrau, provavelmente parecendo louca para quem passava. Não me importei, porque tem uma coisa sobre a dignidade que só entendi depois de tê-la perdido e recuperado. Ela não precisa da permissão de ninguém.
Não precisa que alguém reconheça, valide, peça desculpa. Ela é simplesmente o estado de saber quem você é e recusar-se a ser tratado como menos do que isso. Quando Viviane me mandou embora do próprio aniversário, ela não conseguiu me tirar a dignidade porque eu já sabia que ela era minha e que ia continuar sendo minha, dentro daquela bolsa velha, dentro do caderninho com as anotações, dentro de mim. Aprendi também que recomeços não têm idade mínima, que os 67 anos que eu tinha quando saí daquela casa não eram um obstáculo, eram um acervo. 4 décadas de trabalho, de amor, de perda, de resistência silenciosa. Tudo aquilo estava comigo quando atravessei a porta do salão de festas e caminhei até o estacionamento com a cabeça erguida. E estava comigo quando voltei, de cabeça erguida também, para pegar o que era meu. Antônio dizia: águia não pede permissão para voar. Tinha razão. Se essa história tocou seu coração, se você se reconheceu em algum momento dessa jornada, seja como Marlene, seja como Viviane, seja como alguém que está no meio de uma situação parecida sem saber bem como sair, deixa seu comentário aqui embaixo me contando de onde você está assistindo. E se conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, que dignidade não se negocia e que documentar a verdade tem mais poder do que qualquer grito em salão de festa, compartilha esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente conta histórias que são reais, que doem, que curam e que lembram você de quem você realmente é. Um abraço forte e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Sempre foi.